Oficina Literária, com o escritor Paulo Caldas. O foco narrativo. Este é o tema da oficina literária de hoje, com o escritor Paulo Caldas. O ponto de vista se refere à opção do autor sobre a escolha do narrador, o que corresponde à questão: quem vai contar essa minha história? Para fixar a ideia, um bom exemplo vem do festejado José Lins do Rego, que adotou um certo Carlos de Melo para contar Menino de Engenho, um dos seus romances mais famosos. Em A Hora da Estrela, Clarice Lispector entrega a narrativa a um certo Rogério S.M., que logo após apresentado desaparece do livro, embora conte a história até o final. Para ficar mais clara tal distinção, entenda-se que o autor é o escritor, aquele que concebeu a trama, e o enredo e o narrador, como garante Max Saúde Moisés, é uma espécie de alter ego, uma terceira pessoa escolhida pelo autor, incumbida de contar a história. O escritor se desdobra numa terceira pessoa, como uma função de narrar, uma espécie de mecanismo de transferência de sua individualidade. Esse tal narrador, muitas vezes onisciente, qual um deus, conhece toda a história, inclusive as nuances individuais dos personagens. Consegue até contar com detalhes a cena que se passa numa conversa a portas fechadas. Para David Lodge, em seu A Arte da Ficção, a escolha do foco narrativo é considerada a decisão mais importante que o autor pode tomar, uma vez que produz um impacto profundo na reação do leitor diante a esfera emotiva e moral de cada personagem. Referindo-se ao romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, David Lodge argumenta que a questão do adultério, por exemplo, causa impressões diferentes se for contada pela personagem fiel, um cônjuge traído, ou pelo narrador numa terceira pessoa, logo, uma opinião absolutamente lógica. A narrativa pode ser ainda conduzida na primeira pessoa, ou em outras formas, como o chamado fluxo da consciência, monólogo interior, ou através do artifício do alter ego. Contudo, para o nosso estudo, vamos nos ater somente à opção pela terceira pessoa. A alternativa da primeira pessoa, no entanto, é uma opção do autor na qual o próprio protagonista é o narrador. Segundo Raimundo Carreiro, esse tipo de narrativa cativa o leitor e o conduz pelos cenários, se faz presente às cenas e o coloca em convivência com os personagens, fato que transforma o leitor numa espécie de testemunha da trama e o torna, de certo modo, cúmplice do enredo. Em resumo, vamos recordar o que vimos nas aulas anteriores: processo narrativo, a magia da palavra e o foco narrativo. Na próxima semana, temos encontro marcado com Sua Majestade o personagem.